Bom dia, quero saudar a igreja com a doce, muito gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Bom ver vocês aqui nessa manhã, alegria demais poder ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Meus irmãos, hoje de manhã, às 9 da manhã, assim como todo domingo, nós tivemos a classe de escola bíblica dominical. Eu tive o privilégio de ministrar essa aula. E tive o privilégio também de fazer a leitura, não durante a classe, não seria possível no tempo limitado, do livro de Ezequiel completo. E eu fui tão abençoado, o Senhor falou tanto ao meu coração, que eu decidi fazer um pequeno parênteses, um intervalo na exposição do livro de Atos, para expor o livro de Ezequiel. Os que estiveram na escola bíblica dominical receberam um rolinho. Quem está com o seu rolinho aí? Pode levantar. A gente recebeu ali um rolinho enrolado com todo o resumo do livro de Ezequiel, em quadrinhos e imagens que ajudam a gente a fixar o conteúdo desse livro. Vai me ajudar a conduzir também essa exposição aqui. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Nem sabia que tinha na minha Bíblia. Então você abre bem no meio, que você vai estar no livro de Salmos. Eu falei, aqueles que trouxessem a Bíblia de papel hoje, terão uma grande vantagem em cima daqueles que vão usar só digital, porque perdem o aspecto panorâmico da mensagem. Não é ruim, não é pecado usar digital não, tá pessoal? Mas, meus irmãos, ter uma Bíblia de papel, carregar, conduzir, é um privilégio no mundo. Existem países no mundo, Coreia do Norte é um deles, que quando você vai entrar na Coreia, você assina um documento dizendo, não estou levando uma Bíblia. Esse não é um livro qualquer, meus irmãos. Desfrutem dele. Tenham ele. Sublinhem ele. Decorem, meditem. Essa daqui é a palavra viva de Deus. Ela faz diferença, ela transforma nossas vidas. E essa precisa ser a nossa expectativa. Ezequiel, capítulo 1. Acharam? Abrimos ali no meio. Depois você passa ali os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações. E você chega em Ezequiel, no capítulo 1. A palavra do Senhor nos traz nessa manhã, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quem está falando isso é o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que falou para o reino do sul. O povo de Israel, em determinado momento da sua história, pediu para Deus, Deus, nós queremos um rei que domine sobre nós. Depois de ter entrado na terra prometida, viram os povos ao redor e disseram, nós queremos um rei que domine sobre nós. E Deus falou, não, eu sou o rei de vocês, eu cuido de vocês, eu protejo vocês, eu trago suprimento para vocês, vocês não precisam de outro rei. E o povo insistiu, e Deus então falou, tudo bem, eu vou dar um rei para vocês, mas vocês vão ter que se submeter a ele, dar recursos para eles, lutar no exército deles. E o povo insistiu e assim ele quis. E durante 3 gerações de reis, o povo teve um reino unido. O primeiro rei, Saul, depois Davi, e finalmente, quando o povo ainda tinha só um rei, era unido, eles tiveram ali então o último rei, Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 partes. O reino do norte, chamado reino de Israel, com as 11 tribos, e o reino do sul, ali com Judá, a principal tribo ali do reino do sul. Então, o reino do norte tiveram vários reis, e a Bíblia diz que todos os reis do reino do norte foram maus, fizeram o que era mal diante de Deus. E esses reis, então, que conduziram o povo ali e receberam alertas de profetas, eles não quebrantaram seu coração, e o resultado final disso é que o reino de Israel foi, no final das contas, dominado pela Assíria e dissolvido, sumiu. Mas sobrou o reino do sul, o reino de Judá, de onde Jesus
viria a ser o descendente. E esse reino do sul, ele teve 20 reis, dos quais 12 foram reis maus. Fizeram o que era mal, desobedeceram, eram rebeldes. 4 foram mais ou menos, mais para menos do que para mais, e 4 foram fiéis a Deus. E daqueles 20 reis ali, Deus, ele ia mandando profetas para aqueles reis e para aquele povo, para que eles se convertessem, para que eles mudassem de atitude. Mas eles permaneceram com o coração endurecido. E Deus foi tendo paciência, e Deus dizia, eu sou o Deus da aliança, eu cuido de vocês, mas vocês precisam ser fiéis, senão vocês vão ter consequências. E a longanimidade, a misericórdia, a paciência prolongada de Deus foi acompanhando aquele povo até que chegou no rei chamado Joaquim, o 19º. Na época do rei Joaquim, então, é o que acontece no livro de Ezequiel. Ezequiel era o profeta naquela época. O povo, então, é dominado pela Babilônia. Nabucodonosor era o reino da Babilônia. E eles vão até a Babilônia, Nabucodonosor com seu exército cerca ali, eles vão da Babilônia até Jerusalém e cercam a cidade de Jerusalém e invadem e levam cativos, presos, aqueles homens mais fortes, mais ricos, mais valentes, e uma grande quantidade de população é levada, exilada até a Babilônia. Eles vão viver lá como escravos. Eles já tinham sido escravos um dia e voltaram para a escravidão por causa da sua desobediência. E os que ficaram em Jerusalém eram apenas aqueles de classes mais baixas, mais pobres, e ficaram ali em terrível miséria. E então, Nabucodonosor escolheu outro rei e falou, agora vai ficar outro rei aqui, não é mais Joaquim, e colocou um rei, o último rei de Judá ali, Zedequias, que teve até depois o nome mudado. E então, o povo é levado para a Babilônia. Chegando na Babilônia, ali no meio daquela população, vai o rei Joaquim e vai também Ezequiel. Ezequiel, ele era da classe dos sacerdotes. A família dele era uma família de sacerdotes. E quando um menino nascia na classe sacerdote, naquela família sacerdotal, ele era ensinado a respeito da lei de Deus, dos ensinamentos, da adoração, dos rituais. E com a idade de 30 anos, ele iria começar o seu ministério de sacerdote. Acontece que o texto diz, no versículo 1 que nós acabamos de ler, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, eu estava no meio dos exilados. Quando ele tinha 30 anos de idade, depois de 5 anos já no exílio, ele completa 30 anos e pensa, essa era a época que eu deveria começar o meu ministério sacerdotal, adorando a Deus, conduzindo os rituais, os sacrifícios, a adoração. Mas ele estava ali no meio dos exilados. E diz a palavra de Deus que ele estava junto ao rio Quebar e os céus se abriram. Lembra, recentemente, nós falamos de Paulo, quando ele estava ali na hora do almoço, e aí os céus se abriram, ele teve uma visão, também Ezequiel teve uma visão. E diz, no 5º dia, versículo 2, do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Quando você lê caldeus, ou caldeia, é a mesma coisa que Babilônia. Junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E nós hoje vamos trazer uma mensagem panorâmica. E se você trouxe sua Bíblia de papel, volto a dizer, você vai ter uma grande vantagem, porque nós vamos passando as páginas juntos e você vai conseguir compreender aí com mais clareza essa ideia geral do texto. Fato é que eles estavam ali, presos, cativos, exilados, longe da sua terra natal, em sofrimento, em lágrimas, em saudades daquele tempo. Por causa do pecado deles, por causa da dureza do coração deles, eles foram capturados e levados para a Babilônia. Mas mesmo ali, dentro daquele contexto de exílio, de prisão, de falta de recursos, de saudade, de miséria, de doença, de morte, Deus fala com o povo. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Talvez você se sinta como um exilado. Talvez você se sinta estranho onde você mora, onde você vive. Talvez você tenha saído da sua terra e tenha ido para outra terra, e você não é do Rio de Janeiro, e você tem saudade do lugar de onde você veio. Esse é um sentimento legítimo.
Mas a Bíblia está falando de alguma coisa ainda mais profunda, porque nós não somos desse lugar, dessa terra. Nós não fomos criados para esse mundo, senão para viver para a glória de Deus, na presença de Deus. Mas o pecado fez isso com a gente. O pecado nos leva como cativos, e desde a queda no Éden, o povo peregrina, exilado, pelo mundo afora, por conta do pecado, como cativos, sofrendo. Se tem morte, se tem doença, é por causa do pecado na história da humanidade. Mas no meio do sofrimento, da dor, da tristeza, do exílio, Deus fala com o seu povo, porque esse é o Deus da aliança, que não desiste, que não abandona. E por mais que você olhe para os lados e não veja esperança, Ezequiel estava no meio de um acampamento de exilados, refugiados. Eles não tinham mais as casas deles, os campos deles. Muitos parentes, é possível que tenham morrido pelo caminho e havia grande tristeza, mas Deus fala com seu povo no meio do sofrimento. E Ele continua falando até hoje. Nós também vivemos nesse mundo de exilados, onde o pecado domina as nossas vidas, onde o pecado domina a cidade, onde a violência a respeito da qual nós acabamos de orar. E o nosso coração se angustia, mas tenham certeza, Deus continua a falar e traz palavras para o seu povo. E ele começa a falar então ali para o profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso. E uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, as suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam umas às outras, e eles não se viravam quando se movia, cada um andava para a sua frente. É uma visão apocalíptica, fantástica, extraordinária. Não era coisa que se via todo dia. E Ezequiel ali, à beira do rio, ele vê os céus abertos. E um vento tempestuoso, e uma figura no meio de nuvens, raios, uma figura como um grande metal, e ele vai usar muitas vezes essas expressões. Em meio disso havia uma coisa como metal brilhante. Eu não sabia descrever exatamente, e via figuras semelhantes a seres humanos, mas eram esquisitas, eu não dava conta. Tinham 4 asas, tinham 4 rostos, um rosto na frente de um homem, um rosto do lado de uma fera, de um leão, do outro um boi, e do outro uma águia. Eu não consegui entender o que vai dizer a partir do versículo 10. Ele tenta relatar aquilo dali, ele tenta registrar aquilo que ele via. Eram 4 figuras, as pernas duras, mas se moviam. Depois ele fala de umas rodas que estavam aos pés daquelas figuras, e elas tinham olhos pelo lado de fora e se moviam para lá e para cá, e iam a figura de um trono. E uma figura semelhante a um ser humano, cheio de glória, de resplendor, e um arco colorido ao redor, como um arco-íris, mostrando ali todo aquele resplendor, e ele extasiado, estupefato diante daquela grande visão. E o capítulo 1 vai terminar dizendo no versículo 28, era como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Meus irmãos, esse é o peso da glória de Deus. A palavra no hebraico, kavod, para glória, fala sobre essa majestade, essa coisa maravilhosa, grande, que causa assombro na gente. Quando você olha para uma tempestade e as nuvens se aproximando e os raios sendo lançados, você fica maravilhado. É lindo, é bonito, mas me causa medo, me causa temor. Assim era a visão que Ezequiel teve. E o resultado daquela visão, daquela glória, da majestade de Deus, foi que ele caiu com o rosto em terra. Porque a visão da glória de Deus, ela é maior do que aquilo que a gente consegue expressar. Ele tenta escrever.
Ele tenta colocar ali que eram figuras semelhantes humanas, ele via aquela glória ali, ele tenta descrever, mas é impossível, é maior do que a linguagem humana dar conta de expressar. Essa era a visão da glória de Deus. E se você é crente, de verdade, eleito, alcançado pelo Senhor, você já recebeu a expressão máxima da glória de Deus na sua vida, o toque de Deus, Jesus, a expressão máxima da glória de Deus, e que você pode descrevê-lo, pode falar a respeito dele, mas que a gente sabe que sempre será abaixo daquilo que a gente dá conta de expressar. É sublime, é majestoso, é poderoso, é amoroso, e tem tantos atributos que nós não conseguimos expressar, mas que quando meditamos demoradamente a respeito desses atributos, o que acontece com a gente é a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Caímos com o rosto em terra. Não damos conta de ficar em pé. E quando a glória de Deus se manifesta, ela nos humilha. Ela nos quebranta. Ela nos faz cair com o rosto em terra e dizer assim: Deus, eu não sou nada. E a gente começa a ter consciência da nossa pequenez e da grandeza de Deus, de como o Senhor é maior do que aquilo que eu posso compreender. E então, no versículo 1 do capítulo 2, nós lemos essa voz, a quem Ezequiel havia se referido. Essa voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. O texto segue dizendo, a primeira coisa que é registrado no livro de Ezequiel, primeira palavra que Deus fala para Ezequiel é filho do homem. Sabe quantas vezes a expressão filho do homem aparece no livro de Ezequiel? 93 vezes. Um livro com 48 capítulos. 93 vezes. Deus, sempre que vai falar com Ezequiel, fala: lembra, você é só filho do homem. Você é filho de Adão. Você é pó. Você é sim um profeta que eu levantei. Você é alguém que eu escolhi para revelar a minha mensagem, mas você é apenas pó, transitório, falho, passageiro. Você não dá conta, você não consegue, você é incompetente diante da glória de Deus. Filhos dos homens, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós somos e nos achamos Deus da nossa própria vida. E ficamos agindo e tomando atitudes com os nossos irmãos como se nós fôssemos maiores do que eles. Mas nós não somos. Nós nos melindramos. Nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que nós temos direito a alguma coisa. Nós somos apenas filhos do homem. Pequenos, passageiros, transitórios. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui nessa terra. Um estalo, um piscar de olhos, e nós já fomos como uma sombra. Mas nós nos comportamos como se nós fôssemos eternos. Como se a gente não tivesse que dar conta daquilo que a gente vive. E Deus fala: você é apenas filho do homem. Mas ele diz: fique em pé. E quando a palavra de Deus fala, ela também executa. Levanta, e Ezequiel se coloca de pé e fala: eu falarei com você. Versículo 2, capítulo 2. Enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim. O Espírito Santo de Deus, que sempre esteve na palavra de Deus, no Novo e no Antigo Testamento. Encheu, entrou naquele profeta, inspirou aquele profeta, encheu o coração e a mente dele. E se não fosse assim, ele não poderia ser testemunha. É o mesmo raciocínio que nós ouvimos e lemos e temos lembrado do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Porque se não for com o Espírito Santo agindo, ninguém dá conta de ser testemunha. E meus irmãos, nós estamos lendo, pregando aqui, meditando a respeito do livro de Ezequiel, um profeta. Mas todos nós, em alguma medida, temos uma responsabilidade profética onde Deus nos coloca. Nos encheu com o Espírito Santo para que testemunhássemos, para que possamos ser testemunha daquilo que Deus já revelou para a gente. E o texto segue dizendo: filho do homem, o Espírito falava, entrou
no profeta e me fez ficar de pé. Eu vi aquele que falava comigo, ele me disse de novo, filho do homem, segunda de 93 vezes, e diz, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais dele se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Chegará o tempo em que todo joelho precisará se dobrar e dar contas dos seus atos diante de Deus. Aos eleitos é destinada a misericórdia de Deus por causa do mediador, Jesus, que pagou o preço em nosso lugar. Aos não eleitos, a condenação, o juízo de Deus virá e chegará aquele dia. Versículo 4 diz, os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. E eu vou enviá-los até eles e você dirá assim diz o Senhor. Meus irmãos, a atividade do profeta é das mais desafiadoras que um ser humano pode experimentar. Porque aquele que recebe a repreensão do profeta, a mensagem de confronto, ele normalmente não é bem recebido. Os corações são duros, nós somos teimosos, o pecado deixou na nossa mente, nas nossas emoções, a tendência natural da gente reagir, ser reativo diante das repreensões e das correções. Talvez você conheça gente assim, muito reativa, que você quando vai trazer uma crítica, por mais sabedoria, de uma forma mais leve que você tem, a pessoa sempre reativa. Mas não se engane, todos nós assim somos, por causa do nosso coração pecaminoso. Alguns disfarçam melhor. Mas é fato que a mensagem profética encontra corações duros, reativos, que não querem ouvir a repreensão de Deus. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Mas ele diz, eu vou enviá-los até eles. O profeta precisa ter o poder do Espírito Santo, senão ele não dá conta. Ele não aguenta. E nós vamos ver isso nas próximas páginas. E você dirá, assim diz o Senhor Deus. E essa é a expressão mais recorrente de todo o livro de Ezequiel. Aparece 125 vezes em 48 capítulos. Deus está interessado em se revelar. Assim diz o Senhor. Quando você falar com eles, não diga, você vai falar no seu nome, a mensagem que saiu do seu coração, mas aquilo que veio do Senhor. E meus irmãos, essa é a única esperança dos profetas. De dizer, olha, ainda que vocês me matem, e alguns foram mortos, ainda que eu seja envergonhado, preso, açoitado, eu tenho a esperança de que a mensagem que eu trago é do Senhor. Assim diz o Senhor. E o Senhor continua falando com a gente até o dia de hoje. Antes falou pelo meio dos profetas, mas agora ele fala por Jesus, a sua plena revelação, a revelação da sua glória, da sua mensagem. Assim diz o Senhor ainda hoje. Mas aquele era um povo de coração duro. Aquele era um povo que não queria ouvir. Que ouvia o que o profeta falava e via o que o profeta fazia. Vamos pular agora para o capítulo número 4. Capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz: Filho do homem, pegue um tijolo, ponha diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá ser sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. O que Deus está dizendo para aquele profeta é: você tem a responsabilidade de dramatizar a mensagem que vai ser apresentada para esse povo de coração duro. Faça uma pequena maquete, faça rampas, faça um exércitozinho ao redor dele, esses bonequinhos, para que as pessoas ao olharem vejam a mensagem que vai acontecer. Mas Deus, ele fala de uma forma ainda mais intensa, profunda, assintosa, que vai até o fundo do coração e que faz com que o povo ele fique angustiado por causa disso. No capítulo 4 ainda, versículo 9, ele diz: pegue trigo, cevada, favas, lentilha, azeite e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você.
Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias você comerá desse pão. Que pão é esse? O capítulo 4, ele vai dizer que o profeta deveria se deitar do lado daquela maquete, colocar ali uma assadeira e assar os pães e a comida que ele ia comer. E o profeta ia ficar amarrado durante um longo período de tempo, e Deus disse: os dias que você ficar deitado na frente dessa maquete, amarrado, vai corresponder ao número de dias que você estiver representando ali, em que vocês estarão presos. Cada dia correspondente a um ano. E ele falou sobre isso, falou que ele ficaria 40 dias deitado de lado por causa da casa de Judá. E depois ele fala, pega aqueles pães, voltamos para o versículo 9, versículo 10, a sua comida será por peso. Versículo 11, também a água que você beber será medida. Meus irmãos, versículo 12, a palavra de Deus diz, o que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano à vista do povo. Meus irmãos, vocês leram certos. O profeta deveria ficar deitado, amarrado, deitado de lado e assar a comida dele, e o que ele usaria de fermento, de lenha ali para aquela comida ser cozida eram fezes humanas. É isso mesmo que está escrito na palavra de Deus. E essa cara de nojo que você fez, é a cara de nojo que Deus faz quando Ele vê o nosso pecado. Se te traz desconforto pensar nessa cena representada pelo profeta Ezequiel, muito mais tristeza, dor, nojo, nós trazemos diante de Deus por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. O profeta, versículo 13, diz, Senhor, disse, assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. 14, então eu disse, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora, nunca comi carne do animal que morreu por si, ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse, pois bem, eu vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano, asse o seu pão em cima dele. Deus aliviou para Ezequiel. Meu irmão, é dura a mensagem, o ministério, a responsabilidade do profeta. É o cara que prega e encarna com a própria vida a sua mensagem. Meus irmãos, depois ele vai falar ali no capítulo 5 que o profeta deveria cortar todo o seu cabelo, ficar careca, dividir o cabelo em 3 partes pesadas, cada uma das partes, e uma parte seria a representação do povo que iria morrer à espada em guerras, a segunda parte, o povo que morreria com doenças, com pestes, com animais selvagens, e a outra parte seria dispersada. O profeta vai experimentando na própria carne a mensagem que ele pregava. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade profética. Porque nós vivemos também no mundo caído, de gente desobediente. E nós, quando continuamos firmes na nossa fé, diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante do pecado, do nojo do pecado, e nós permanecemos e seguimos, nós estamos exercendo a nossa responsabilidade como povo de sacerdotes no nosso ministério profético de dizer, é verdade, o mundo está caído, é verdade, esse mundo não tem conserto nele mesmo, mas eu continuo crendo e anuncio a mensagem do Evangelho que a solução para esse mundo não está nesse mundo. E sabe, os dias que você passa por perrengue, dificuldade, doença, no dia que você recebe um diagnóstico e você não é curado, em que você se esmera num negócio e o negócio falhe, não dá certo, você perde dinheiro, você fica pobre, e nesse dia você permanece fiel ao Senhor e a tua fé é provada, nós encarnamos a mensagem quando permanecemos fiel e dizemos, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor também continua sendo Deus. E Ezequiel encarna essa mensagem ali no capítulo 4. Dura mensagem. Dura mensagem. E então, o texto segue dizendo, ali a partir do capítulo número 8, Ezequiel vai anunciando para o povo aquela mensagem, mas
o povo não se arrepende. E ele vê ali no capítulo 8 como que ele é levado em visão até Jerusalém. E ali no capítulo 8 ele vê a cidade de Jerusalém, de onde eles saíram. E vê então o templo e os sacerdotes dentro do templo adorando outros deuses no lugar onde eles deveriam adorar a Deus. Do lado de fora do templo, os sacerdotes virados para o sol, adorando imagens de escultura, e as mulheres ao redor da deusa Tamuz também ali adorando. E se prostrando diante das criaturas e dos ídolos que Deus havia condenado, aquilo que o Senhor havia falado que não deveria ser feito. No capítulo 8 nós vemos o povo adorando em Jerusalém, ao invés de adorar a Deus, adorando outras coisas que não o Senhor. Vamos voltar para o capítulo 6. Capítulo 6 começa dizendo: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles dizendo: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: eis que eu mesmo trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Deus está dizendo: eu vou trazer problemas para vocês. Eu vou trazer a espada, mandar outro povo que vai dominar sobre vocês. Vamos seguir ainda no capítulo 6, para o versículo 7. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E essa é a expressão, a terceira expressão que mais aparece no livro de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia, e ali a mensagem de Deus vem para aquele povo. A mensagem de juízo e de condenação: vocês vão sofrer, vocês vão morrer, vocês vão padecer por causa do pecado de vocês. Eu vou fazer isso. E nesse dia vocês vão saber aquilo que é mais importante na vida de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor. E essa expressão se repete 66 vezes no livro de Ezequiel. Meus irmãos, sabe por que eu e você pecamos? Porque nós não sabemos quem é o Senhor. Sabe por que nós nos levantamos contra as pessoas quando nós vemos alguma injustiça contra a gente, em vez de buscar o Senhor, a gente se levanta e quer pagar na mesma moeda, porque nós não sabemos quem é o Senhor. Sabe por que nós desobedecemos a Deus tomando uma decisão de fazer do jeito que a gente quer? Porque nós não sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos intelectualmente, nós temos teologia, nós temos doutrina, mas essa informação falta cair no nosso coração. Nós precisamos ficar estupefatos diante da glória de Deus, diante da sua soberania, e lembrar que nós somos apenas filhos do homem. Nós somos aqueles que temos apenas uma tímida ideia de quem é o Senhor, porque se eu e você, de fato, soubéssemos quem é o Senhor, quão justo, quão santo, quão maravilhoso Ele é, nós jamais pecaríamos. Mas nós pecamos porque nós não sabemos quem é o Senhor. E muitas vezes Deus promove as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, as perdas, as indefinições, os diagnósticos ruins, para que a gente seja despertado da nossa letargia espiritual e a gente passe a conhecer quem é o Senhor. Não é difícil você fazer um retrospecto na sua vida rápido e lembrar que os dias de mais dificuldade, de maior sofrimento, e talvez sejam os dias que você está passando hoje, é o tempo que Deus quer se revelar para você e falar: deixa eu tirar todas essas coisas que são palha, tudo aquilo que você tem colocado no seu coração, tudo aquilo que você tem idolatrado, tudo aquilo que você acha que é imprescindível, é o mais importante da sua vida. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou tirar para que você saiba quem eu sou. E quando a gente olha para trás na nossa história, se você é crente mesmo, você pode falar assim: dois momentos de sofrimento. Foi o momento que eu mais orei, que eu mais li a Bíblia, que eu mais busquei o Senhor, que eu mais avancei, progredi em conhecer e avançar conhecendo e me aprofundando no conhecimento do Senhor.
porque esse é o intento de um Deus que se revela, que a gente saiba quem Ele é. E não é à toa que 66 vezes essa expressão ela é repetida. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês vão entender. E meus irmãos, olhar a vida sobre esse aspecto calibra e ajusta o nosso olhar, a nossa visão, a nossa cosmovisão de mundo. Tem coisa na sua vida que você queria que fosse diferente. A maravilhosa providência de Deus, Deus está fazendo com que essas coisas frustrem você, para que você saiba quem é o Senhor. E se você é salvo, é crente, eleito de verdade, o Senhor vai se revelar para você. Descansa nessa certeza. O texto segue, vamos para o capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículo 3, a palavra de Deus diz: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. O texto continua dizendo, e essa também é uma expressão que vai aparecer recorrentemente no livro de Ezequiel. Deus está dando para Ezequiel o diagnóstico do povo. Eles estão levantando postes nos lugares altos, altares e adorando. Mas o problema deles não está naquilo que eles fazem do lado de fora, mas naquilo que eles levantam no coração deles. Calvino, nos lembramos dele na semana passada, no dia da reforma, dizia que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Nós, naturalmente, sem fazer força, sem gastar energia, nós fabricamos ídolos. Eles fabricavam ídolos construídos por mãos humanas, diante dos quais eles se prostravam, mas aquilo era apenas um reflexo do coração deles. Eles não amaram o Senhor de todo o coração, mas eles colocaram a confiança deles, do sustento, da proteção, do livramento, dos afetos, das alegrias, das amizades, das companhias, em outras coisas que não no Senhor. E nós assim também somos, e por isso nós sofremos. Por isso nós nos angustiamos, porque nós produzimos ídolos no nosso coração. Eu trabalho, eu me esforço, eu ganho meu dinheiro, eu faço minha poupança e agora minha segurança não está mais em Deus. Mas naquela renda que eu falei assim, agora sim, eu tenho uma renda passiva, eu vou viver tranquilo. E eu faço exames, eu faço atividade física, e eu como bem, eu me alimento bem, eu cuido da minha mente, eu falo, nada pode me parar porque eu tenho uma boa saúde, porque eu me basto. Não! São ídolos que a gente constrói no nosso coração. E eu penso, não, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, eu sou um adulto, mas quando eu me casar, aí eu serei feliz. São os ídolos que nós construímos nos nossos corações, porque você não será feliz porque você se casou, mas porque você encontrou com Jesus. E o seu casamento precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Mas se o seu casamento, os seus filhos ou qualquer outra coisa nesse mundo for colocado como o mais importante, aquilo que vai trazer satisfação na sua alma, revelado está, clara e objetivamente, que o seu coração, tal qual o meu, é uma fábrica de ídolos. E é isso que Deus diz para Ezequiel. Ele fala, olha, repare, preste atenção. O problema deles é dentro do coração. E se o problema é o coração, se o coração do problema é o problema do coração deles, então a resposta e o resultado e a solução também precisa ser no coração. Capítulo 15, vamos ler apenas o título dele, diz que eles se tornaram como uma videira inútil. Uma videira, aquela planta que dá uvas e tem os seus ramos bem suaves, levinhos ali, e diz que ela foi queimada e ela não serve para mais nada, porque é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Nos torna inúteis, sem propósito, sem objetivo. Capítulo 16 fala sobre a infidelidade de Jerusalém e compara Jerusalém, o povo de Deus, com uma mulher adúltera, com a qual Deus fez uma aliança. Deus prometeu proteger, guardar, livrar, alimentar, suprir. E ela falou, eu prefiro outro.
eu prefiro o meu amante. É isso que nós fazemos quando nós tomamos a nossa decisão longe do Senhor. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor fez tudo para mim, mas eu prefiro fazer do meu jeito. E a gente se torna tal qual foi o povo, como adúlteros. E segue dizendo ali, no capítulo número 19, são várias parábolas, várias imagens, mas a gente não pode se demorar, senão não vai acabar tão cedo. Capítulo 19 fala da parábola de um leão enjaulado, dizendo, olha, aquele leão que foi enjaulado, que foi aprisionado, esse leão, capítulo 19, versículo 9, com ganchos meteram dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia, deixaram-no preso, para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Quando ele fala sobre o leão enjaulado, ele está dizendo, é um animal de grande poder, de grande majestade, é um símbolo de dignidade, de nobreza, mas enjaulado ele representa aquele que era tão maravilhoso, mas que perdeu o seu valor por causa do seu pecado. E se você se sente indigno, sem força, sem propósito, você tem trabalhado e corrido atrás do vento, e todo o intento, todo o propósito, todo o esforço seu parece que dá em nada, e nunca tem contentamento, e nunca tem gratidão nem satisfação, quem sabe você esteja vivendo como um leão enjaulado, tal qual essa parábola do livro de Ezequiel. Assim era o povo. E por último, a última comparação ele faz ali no capítulo 23, ele fala sobre Oalá e Olibá, as duas prostitutas, duas irmãs que se associaram na atividade de prostituição. Ezequiel 23, 2, filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Olá, a mais velha, Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Deus está comparando aquelas duas irmãs ao reino do norte, o reino de Israel, e ao reino do sul, o reino de Judá, dizendo aquilo que era de mais precioso. A virgindade daquelas meninas é uma metáfora daquelas que se venderam, e todo o valor, toda a dignidade, tudo aquilo que ela tinha de importante, ela entregou para outros, por valores irrisórios, prostituindo-se. E meus irmãos, precisamos corar de vergonha, porque esse é o nosso valor. É assim que a gente trata a nossa vida, quando a gente é infiel ao nosso Deus. Que duras palavras traz o profeta para o povo de Ezequiel. Que dura para o povo de Deus. Assim falou Ezequiel. O texto vai avançando e nós vamos ler ali no capítulo 18 sobre a responsabilidade de cada um. No capítulo 18 nós vamos ver que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Do capítulo 25 até o capítulo 32, nós vamos ver o juízo de Deus sobre todas as nações, dizendo, olha, eu sou um Deus todo-poderoso e soberano, e eu estou usando a Babilônia, Nabucodonosor, como instrumento da minha ira na sua vida. Deus está falando para aquele povo, eu vou usar também Nabucodonosor e a Babilônia como um instrumento de juízo na vida de todos os outros povos que não se renderam a mim. Ele fala de Amon, Moabe, Edom, Filístia. Capítulo 26, ele vai falar sobre Tiro. Capítulo 27, lamentação sobre Tiro. Capítulo 29, ele vai falar contra o Egito. E, finalmente, ele vai falar ali sobre o dever do atalaia. Capítulo 33, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhe, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e construir por atalaia, e se ao ver o inimigo que se aproxime esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele diz, o profeta ele é responsável por avisar o povo. E meus irmãos, o atalaia é aquela figura da guerra, que ele fica sobre um lugar alto, e quando o inimigo está se aproximando, ele grita e avisa para o povo, virá um juízo, virá morte, preparem-se. Ele está dizendo para mim e para você, meus irmãos, se você tem levado uma vida que não agrada ao Senhor, desprezado a sua palavra,
saiba que nós somos responsabilizados pela nossa decisão. E se você ainda não se rendeu, não entregou a sua vida para o mediador, para Jesus, nós seremos condenados, enviados ao inferno e ao sofrimento eterno. Não continue a brincar de ser crente. O juízo virá, meus irmãos. O juízo virá. A partir do capítulo 34, há um alívio, a esperança. Capítulo 34, versículo 1, a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel e profetize e diga: assim diz o Senhor. Versículo 23 do capítulo 34 ainda. Ele diz no capítulo 34 sobre falsos e verdadeiros pastores, sobre pastores que não dão conta de pregar toda a palavra de Deus, mas ele diz no versículo 23 do capítulo 34, eu porei sobre elas, sobre o meu povo, um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele os apacentará e será o seu pastor. Eu sou o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. O Senhor está dizendo: há esperança para o meu povo. Ainda que ele tenha um coração duro, ainda que ele tenha desobedecido, sido rebelde, eu vou levantar o filho de Davi. Davi já tinha passado, lembra? Eu comecei falando, os reinos de Saul, Davi e Salomão, ele já tinha morrido, mas ele está falando sobre um novo Davi. E se ele fala sobre o filho do homem, ele vai falar sobre o filho de Davi. Nós conhecemos esse título de Jesus. Ele vai levantar a solução e a resposta. Aquele que faria a aliança perfeita, a aliança que hoje nós nos lembramos dela. A nova e eterna aliança, através do bom pastor, do Senhor Jesus. Aquele que veio livrar, aquele que veio salvar, aquele que veio apresentar as condições de paz nessa aliança com Deus. E se Deus havia falado que o problema deles era o coração endurecido, como resolver esse problema? Vamos para o mesmo capítulo número 34, vamos para o capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Ele diz: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Se o problema da nossa vida é o nosso coração endurecido, a solução para a nossa vida é um novo coração. Nós cantamos aquele corinho que diz: dá-me um coração igual ao teu, dá-me um novo coração. Porque se não for assim, se nós que antes éramos espiritualmente mortos, não formos regenerados, tivermos um novo nascimento, um novo coração, um coração que se importa, que se noja com o pecado, nós não temos esperança nenhuma. E assim como na primeira criação, Deus faz Adão do barro, do pó da terra, e sopra nas narinas dele, ele se torna ser vivente. Para aqueles que vivem escravizados e mortos no pecado, há esperança, um novo coração. E talvez tenha áreas da sua vida que você fala: Deus, eu já mudei em muita coisa. Mas tem área da minha vida que meu coração ainda é de pedra. Deus, me dá um novo coração. Sopra o teu espírito na minha vida. E se você é crente, se você é crente de verdade, eleito no Senhor, se você foi salvo, e você se entristece por causa do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebeldia, pela forma orgulhosa como você se comporta, se você percebe isso, adore ao Senhor. Tem esperança para você. O Senhor há de fazer coisas novas na sua vida. Ele fala: eu darei um novo coração. E só por causa de um novo coração é que nós temos esperança de andar nos caminhos dele.
E ele diz, eu porei dentro de vocês o meu espírito e eu farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Não dá para ser crente. Não dá para dizer que é filho de Deus de verdade, que obedece à palavra do Senhor, sem o Espírito Santo de Deus. Não vai ser na força do seu braço, da sua disciplina, do seu esforço. Não. Mas vai ser na sua rendição. E em ouvir a palavra do Senhor, que dá para você um novo coração. Capítulo 37 vai falar sobre o vale de ossos secos, um texto muito conhecido. Quando o profeta ouve a palavra do Senhor, capítulo 37, versículo 1, ele diz, veio a mim, a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 4, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E nós conhecemos o texto, os ossos começam a bater uns nos outros, e Deus começa a enchê-los com carne, com músculos, com pele, e depois ele sopra o Espírito, e Ezequiel vê isso numa visão, como quem está entendendo a misericórdia de Deus, dizendo, ainda que vocês estejam secos, mortos, sem esperança, eu, Senhor, que fiz uma aliança eterna com vocês, não os abandonei. Eu sopro sobre a sua vida. Eu dou carne nova, força nova, mas acima de tudo, o meu espírito, assim diz o Senhor. E o texto vai avançando, capítulo 38, vai falando sobre o juízo de Deus sobre as nações da terra, capítulo 39, e a partir do capítulo 40, nós estamos chegando no final do livro e também dessa mensagem. Nós lemos no capítulo 40, versículo 1, no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul, e me levou para lá. E eu vi um homem cuja aparência era como a de bronze, estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse, filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu vou lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. A misericórdia, a esperança para o povo começava a brilhar. No capítulo 40, Ezequiel vai ver a nova cidade onde eles iriam morar. Até o final do capítulo 40, ele começa a ver então ali o novo templo onde eles adorariam a Deus. E aquele homem que tinha uma vara de medir, ele vai dando os detalhes dos tamanhos da coisa. Há um planejamento da parte de Deus para o seu povo. Capítulo 42 vai falando sobre as medidas desse templo. Capítulo 43 mostra a coisa mais sublime desse texto. Capítulo 43, versículo 1, então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel tinha mensagem para o povo que a glória de Deus, que havia se afastado dele, voltaria. Meus irmãos, há esperança para a minha e para a sua vida. Talvez você esteja vivendo como um exilado, em sofrimento, em morte, em dor, em desesperança, em desespero. Mas nós estamos vivendo nesse período que a teologia chama entre o já salvos, mas ainda não plenamente santificados. Nesse período em que nós já conhecemos essa manifestação da glória de Deus, mas continuamos vivendo nesse mundo em que nós sofremos também com as consequências do pecado. Deus está falando para mim e para você, olhe para a consumação dos séculos. Lá toda lágrima será enxugada. Ali sim a sua dor, o seu sofrimento,
E somente lá, na presença do Senhor, a saúde, os relacionamentos restaurados, o sustento garantido e a nossa alma transbordante por contemplar a glória de Deus. Que seja isso que encha o nosso coração. Você não foi feito para esse mundo. Está sendo ruim passar por aqui? Para todos nós. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor tem cuidado da gente, assoprou o Espírito Santo. Capítulo 48. Vamos para o último capítulo. Para a última perícope. Para o último versículo. Os últimos versículos do 30 até o 35, ele diz a respeito dos portões da cidade, dá muitas medidas e detalhes, mas o versículo 35 diz, o contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Anos depois, nasce um menino numa manjedoura. O anjo visita o seu pai adotivo, José, e fala para ele, você vai colocar o nome dele. O nome desse menino vai ser Emanuel, Deus conosco. Esse menino nasce, esse menino tem que ser refugiado também nesse tempo que ele viveu no Egito. Deus o livra, ele cresce, e aos 30 anos ele começa seu ministério. E até os 33 anos ele anda, ele profetiza, ele fala, ele cura, ele morre na cruz, ele ressuscita. E quando ele está para ser elevado aos céus, ele diz novamente a mesma coisa. Mateus, capítulo 28, ele diz no versículo 19, eis que estou convosco todos os dias. O Senhor vai estar com vocês. E essa é a garantia que a gente tem. Ainda exilados, ainda sofrendo por causa do nosso pecado. Mas o versículo 35 de Ezequiel 48 diz, o Senhor está ali. Não uma cidade material, uma ação organizada de forma civil, mas um povo onde a glória de Deus se manifesta. O Emanuel, aquele que prometeu que estaria com a gente todos os dias, a nossa esperança. É sobre isso que fala o livro de Ezequiel. Que o teu coração seja animado com essa certeza, encorajado. A gente ainda atravessa esse deserto, esses dias de exílio, de sofrimento. Às vezes por causa do meu pecado, às vezes por causa do pecado dos outros que afeta a minha vida. Mas a esperança, o novo céu, a nova terra, onde não haverá mais lágrimas. Mas enquanto nós caminhamos até a chegar a Nova Jerusalém, nós temos a certeza, o Senhor está com a gente.